Olá, como vai você? Espero que bem. Me chamo Walter e sejam bem-vindos ao canal Sementes de Vida, no nosso cantinho de inspiração e crescimento espiritual. Hoje vamos mergulhar em um capítulo com o seguinte tema: Escolhas que determinam o destino. O alerta de Provérbios 5 é uma mensagem crucial para a nossa vida. Em um mundo onde somos bombardeados por tentações e caminhos que parecem fáceis, mas levam à destruição, Provérbios 5 se levanta como uma voz de sabedoria, nos chamando à prudência e à fidelidade com Deus. Sabe, muitas vezes as decisões mais importantes da nossa vida não são as mais óbvias. Elas se escondem em pequenas escolhas diárias, em que ouvimos, para onde olhamos e o que permitimos que ocupe nosso coração. Minha oração é que, ao final deste bate-papo, a gente saia daqui com um discernimento renovado para proteger o que é mais valioso em nós e em nossos relacionamentos. Então, prontos para receber essa mensagem de reflexão tão importante? Portanto, pegue sua Bíblia e vamos juntos adquirir sabedoria. Vamos lá! Continuando a série O Caminho da Sabedoria com Provérbios 5, vamos ler os versículos 1 e 2, o chamado à atenção e ao discernimento. Meu filho, esteja atento à minha sabedoria, incline os seus ouvidos ao meu discernimento, para que você guarde a prudência e os seus lábios conserve o conhecimento. Aqui o autor de Provérbios novamente se coloca como um pai amoroso. Faz um apelo urgente. Ele não diz apenas ouça, mas esteja atento e incline os seus ouvidos. É um chamado a uma escuta profunda e concentrada para absorver a sabedoria e o discernimento. Por quê? Para que possamos guardar a prudência e para que nossos lábios conservem o conhecimento. A prudência nos dá a capacidade de agir com bom senso, de prever consequências. O conhecimento, quando guardado, se manifesta em palavras sábias. Isso nos lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nos exorta a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Em um mundo barulhento, a capacidade de ouvir a voz da sabedoria é um tesouro. Glória a Deus. Versículo 3 e 4. A armadilha da mulher imoral e a tentação. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, e a sua fala é mais suave que o azeite. Mas no final ela é amarga como o absinto, afiada como uma espada de dois gumes. Este é o ponto central do alerta de Provérbios 5, a mulher imoral. Aqui no contexto bíblico, é uma representação forte da tentação sexual fora dos padrões de Deus. Mas podemos ampliar essa aplicação para qualquer tipo de engano ou sedução que nos afaste dos caminhos do Senhor. Ela é descrita de forma sedutora. Seus lábios destilam mel, sua fala é mais suave que o azeite. É o convite aparentemente doce, atraente, que promete prazer imediato. No entanto, a palavra de Deus nos revela a verdade por trás dessa fachada, mas no final ela é amarga como o absinto, afiada como uma espada de dois gumes. O absinto é uma planta de sabor extremamente amargo, e a espada de dois gumes corta para ambos os lados. Ou seja, o prazer momentâneo se transforma em amargura, dor e destruição, tanto para quem se entrega quanto para os que estão ao redor. É uma falsa promessa que deixa um rastro de arrependimento e consequências severas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos diverte. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Glória a Deus. Precisamos orar a Deus, pedindo todo dia para que Ele nos ajude a vencermos a tentação. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Então, nós temos que nos preocupar com hoje, sermos fiel hoje, e também precisamos vigiar para que nós não venhamos cair em tentação ou desagradar
ao nosso Deus. Versículos 5 e 6. O caminho da morte e da instabilidade. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos levam ao Sheol. Ela não pondera a vereda da vida. Os seus caminhos são errantes e ela não o sabe. A consequência de seguir o caminho da tentação é clara e assustadora. Os pés descem para a morte. Os passos levam ao Sheol, o mundo dos mortos, a sepultura, a destruição. Não é um caminho de vida. A pessoa que age assim não pondera a verdade da vida. Ela não reflete, não pensa nas consequências ao longo prazo. Seus caminhos são errantes, sem direção definida e o pior, ela não o sabe. Há uma cegueira espiritual, uma falta de consciência de perigo iminente. É um mergulho no abismo sem parecer que está caindo. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 7, versículo do 13 ao 14. Entra pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçosa é o caminho que leva à destruição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Jesus nos mostra duas portas, uma porta estreita e a porta larga. E ele dá essas definições de cada uma. A larga é a porta espaçosa e o caminho que leva à destruição. E são muitos os que entram por ela. Já a estreita é apertada e é o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Então, precisamos orar a Deus, buscar ao Senhor, ter a sabedoria que vem do alto, o entendimento e o discernimento, para que nós possamos encontrar essa porta que leva à vida. Nos dias de hoje, precisamos estar atentos às coisas que são postas na nossa frente. E muitas vezes nós nos enganamos achando que é natural, mas a Bíblia nos fala que enganoso é o coração do homem. Então precisamos ter esse discernimento do Senhor, buscando a Ele, lendo a sua palavra e orando. E principalmente vigiando, para que nós não venhamos cair nessas armadilhas que muitas vezes parecem ser doce, como foi falado nos versículos 3 e 4. Por isso, a vigilância é importante e que nós venhamos buscar no Senhor este entendimento. Versículos 7 e 8. O alerta para se afastar. Agora, pois, meus filhos, ouçam-me. Não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dela. Não se aproxime da porta da casa dela. Diante de um perigo tão grande, a instrução é direta e imperativa. Ouça-me. Não se desvie das palavras da minha boca. E a ação a ser tomada é decisiva. Afaste o seu caminho dela. Não se aproxime da porta da casa dela. Não é para resistir à tentação, estando perto dela. É para fugir, para criar distância. Não brigue com o pecado. Não teste seus limites. A sabedoria nos ensina a evitar a própria proximidade com aquilo que nos leva à queda. É como diz: fuja da imoralidade sexual. E isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A fuga é a melhor estratégia quando a tentação se apresenta. No versículo 9 ao 14, as consequências devastadoras. Do contrário, você entregará sua honra a outros e seus anos a gente cruel. Estranhos se fartarão de seus bens, e o seu trabalho irá para a casa de um estrangeiro. Você gemerá no final da sua vida, quando a sua carne e o seu corpo se desfinharem, e dirá: como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não dei ouvidos aos meus mestres, nem inclinei os meus ouvidos aos que me ensinavam. Fui à beira da ruína, total na assembleia pública. Aqui a palavra de Deus desenha um quadro vivido e doloroso das consequências
de ceder à tentação e ignorar a sabedoria. Perda da honra, a reputação, a dignidade são destruídas. Perdas de anos e bens, a vida é encurtada ou se torna miserável, e todo o esforço financeiro é dissipado em mãos alheias. Decadência física e emocional. O corpo e a carne se desfinham, trazendo lamento e dor no final da vida. Arrependimento tardio. O lamento maior é por ter odiado a disciplina, desprezado a repreensão e ignorado os mestres, aqueles que tentaram guiar. Humilhação pública. A ruína acontece na Assembleia Pública, trazendo vergonha e escândalo. Essa descrição é um grito de alerta para que não cheguemos a esse ponto de desespero. É um convite a valorizar a correção e a instrução antes que seja tarde demais. Hebreus capítulo 12, versículo 11, nos lembra que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glória a Deus. Versículo do 15 ao 17, a fonte da água pura, a felicidade conjugal. Beba água da sua própria cisterna, água que brota do seu próprio poço, porque as suas fontes haveriam de derramar-se pelas ruas, e os seus regatos pelas praças, que elas sejam apenas suas. Nunca as divida com estranhos. Em um contraste belíssimo e didático, a Bíblia nos apresenta a solução, o antídoto para as tentações da imoralidade, a fidelidade conjugal. A cisterna e o poço representam o cônjuge, a esposa ou o marido, a fonte de amor, prazer e intimidade legítimos. A água limpa e fresca que brota do próprio poço simboliza a satisfação e a alegria que se encontram dentro dos limites do casamento. A pergunta retórica: por que as suas fontes haveriam de derramar-se pelas ruas? É um alerta contra a infidelidade. Derramar a água pelas ruas é desperdiçar o que é precioso, tornar público o que deveria ser íntimo e permitir que outros usufruam do que pertence apenas a você e ao seu cônjuge. A exortação é clara: que elas sejam apenas suas. Nunca as divida com estranhos. É um chamado à exclusividade, ao compromisso e à santidade no relacionamento a dois. Hebreus capítulo 13, versículo 4 nos diz: o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Versículo 18 e 19. Celebre o amor conjugal. Seja bendito a sua fonte, alegre-se com a sua mulher da sua mocidade. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seus seios sempre o fartem de prazer, e que você sempre se embriague com o seu amor. Que celebração maravilhosa do amor conjugal! A fonte é abençoada e o convite é para se alegrar com a esposa na mocidade. As descrições gazela amorosa e corça graciosa exalta a beleza e a delicadeza. A linguagem é explícita e direta ao encorajar o prazer sexual dentro do casamento, de forma abundante, que os seus seios sempre o fartem de prazer. E continua: você sempre se embriague com o seu amor. Deus deseja que o relacionamento íntimo no casamento seja pleno, satisfatório e uma fonte de alegria constante, protegendo assim contra as tentações externas. É um presente divino a ser desfrutado e valorizado. Cantares de Salomão, capítulo 4, do versículo 9 ao 10, também exalta a beleza e o prazer encontrados no cônjuge. Versículo 20 ao 23. O olhar de Deus e o fim da perversidade.
Por que, meu filho, você se deixaria seduzir por uma mulher imoral? Por que abraçaria o seio de uma estranha? Pois os caminhos do homem estão à vista do Senhor, e ele pondera todas as suas veredas. O ímpio é pego em suas próprias iniquidades, é enlaçado pelas cordas do seu pecado, morrerá por falta de disciplina, será desencaminhado pela sua grande tolice. O capítulo termina com o último apelo e um lembrete solene. A pergunta, por que, meu filho, você deixaria seduzir? É um questionamento direto à nossa razão e vontade. Por que ceder ao que sabemos que nos fará mal? O motivo principal para resistir é que os caminhos do homem estão à vista do Senhor, e ele pondera todas as suas veredas. Não há nada escondido de Deus. Ele vê cada passo, cada intenção. Nossa vida não é vivida no escuro, e o resultado para o ímpio é inevitável. Ele é pego em suas próprias iniquidades, é enlaçado pelas cordas do seu pecado. O pecado se torna uma armadilha, uma prisão. A morte a que se refere nos versículos 23 é uma morte espiritual, uma destruição de vida, resultado da falta de disciplina e da grande tolice de ignorar os avisos de Deus. É um ciclo de autodestruição. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que nós possamos refletir nestes versículos que foram lidos aqui e colocarmos em prática, fugindo das tentações, porque assim seremos bem-sucedidos se cumprirmos esta palavra que nos traz edificação, discernimento, entendimento e principalmente sabedoria do alto, pois Deus quer que nós venhamos viver essa palavra. Só assim seremos felizes e prósperos em tudo. E agora eu quero orar por você. Ó Deus maravilhoso e grandioso, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas, por nos guiar, nos proteger, Senhor, pelo alimento, por termos onde morar, Senhor. Ó Senhor Deus, muito obrigado por aqueles livramentos que o Senhor nos deu, tanto aqueles que vimos, quanto aqueles, ó Pai, que muitas vezes nós não vimos, estávamos desapercebidos, ó Pai. Mas o Senhor estava ali, nos guardando e nos guiando, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Pai, por tudo aquilo que fizemos, ó Pai, que não te agradou, Senhor. Que o Senhor nos faça, Senhor Deus, ter um coração igual ao teu, ó Pai. Um coração disposto, ó Pai, a te obedecer. E eu oro, Pai, para estas pessoas que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem. Que o Senhor abra, Senhor, os olhos para que elas possam, Senhor Deus, praticar esta palavra e agradar o teu coração, Senhor, andando em fidelidade e amor para contigo, Senhor, e adquirindo sabedoria, entendimento e discernimento, para fugir daquilo que é mal. Pai, Tu nos traz hoje essa instrução para que nós possamos ser bem-sucedidos e vivermos em paz e Te agradando, Senhor. Que nós possamos agarrar, Senhor, a esta sabedoria do alto, valorizá-la e praticá-la intensamente com amor, com o intuito, Senhor Deus, de Te agradar e obedecer. Pai, eu oro para que essas pessoas entendam isso, para que a Tua palavra entre, Senhor, dentro do ser delas. E assim, Senhor, eles possam andar em santidade. Tu sabe o que cada um tem vivido, o que tem enfrentado, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem todo o poder para ajudá-las e dar vitória. Nos rendemos a Ti, Senhor, e guia-nos pela vereda da Tua justiça, e que nós possamos encontrar essa porta estreita, porta que traz vida e paz, em nome de Jesus. Assim eu declaro paz e prosperidade na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. A reflexão para nós é: proteja o seu coração,
Viva a sabedoria. Meus amigos, Provérbios 5 é um mapa claro. Ele nos mostra o perigo das escolhas erradas e o refúgio seguro na sabedoria de Deus. É um lembrete poderoso de que a verdadeira liberdade e alegria são encontradas na fidelidade, na disciplina e na valorização do que é puro e santo. Que a gente aprenda a guardar nosso coração e nossos olhos, a fugir de tudo que nos desvia do caminho de Deus e a celebrar a beleza e a alegria que Ele nos oferece dentro dos seus princípios. Sua vida vale muito e suas escolhas moldam seu destino. Escolha sabedoria, escolha a vida. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para não perder nenhuma semente de vida que plantamos por aqui. Um grande abraço e que a sabedoria de Deus guie cada um dos seus passos. Até o próximo vídeo.